Vamos lá, uma partida, primeiro lugar, contra um grande adversário, enfim, uma equipe de primeira divisão, sabíamos da dificuldade, qualidade do adversário. No início de temporada, um jogo de alto nível com exigência grande. Segundo, não começamos bem o jogo, tivemos dificuldade no início de jogo para propor a nossa ideia de jogo, alguns erros, enfim, isso foi nos enervando um pouco e tirando a nossa melhor condição, e o nosso adversário foi se aproveitando e crescendo no jogo e controlou melhor o jogo na primeira etapa como um todo, enfim, foi superior em linhas gerais durante a partida, mereceu o resultado, enfim. Mas a equipe foi crescendo ao longo do jogo, conseguiu no segundo tempo equilibrar melhor as ações, ficar melhor com a bola e buscar construir. É claro que nesse momento de temporada, a gente iniciando o trabalho e sabe que faz parte dessa primeira etapa, é um crescimento que vai ter natural, e a partir do momento que você precisa no jogo dar algo a mais e buscar uma situação adversa, é o momento que você ainda não está nesse momento físico para conseguir sobrepor o adversário nesse quesito, aliado a outros detalhes, enfim, que a gente vai abordando, mas algumas ausências, enfim, vai tirando essa melhor condição de buscar, nesse momento de necessidade do jogo, ter algo a mais, ter opções a mais, enfim, faz parte, não é isso, o adversário jogou bem, mereceu, e nós estamos numa etapa de início de trabalho e sabemos que vão crescer ao longo da competição. Minha pergunta vai nesse sentido que você falou das ausências. O Corinthians teve dificuldades no jogo, como você relatou, o Cássio acabou sendo o grande destaque, e chama a atenção que você fez apenas 2 substituições, sem contar a do Fausto, porque o Fausto foi uma lesão, né? Você acabou fazendo só 2 e teve 9 desfalques. Analisando tudo isso, fica difícil imaginar um Corinthians brigando por objetivos grandes sem a chegada de mais reforços para você? Não, na verdade, tivemos essas ausências, muitas delas, né, de última hora e pontuais, por circunstâncias diversas ali, que já vamos, ao longo da semana, começar a ter alguns atletas sendo reintegrados para um próximo jogo, então já não devemos ter essa dificuldade no próximo jogo. É uma coisa que, naturalmente, já vai retomar e essas opções não vão faltar. E é claro que a gente sabia, na construção e na ideia de montagem do elenco, que esse primeiro momento nós estaremos um pouco mais curtos como elenco, por outras competições em paralelo, né? Então, Sul-Americano Sub-20, nos tirando 1, 2 peças, Copa São Paulo nos tirando mais 2, 3 peças, enfim, embora tivemos que trazer uma última hora mais diferente, né? Não foi o mesmo contexto dos atletas que vão estar conosco ali diretamente, trabalhando, enfim, se preparando para o jogo, tiveram que vir por uma emergência, e o retorno dessas outras peças importantes que tivemos ali por motivos diferentes de suspensão, documentação, lesão, pequeno ajuste de carga, enfim, para não correr risco, não nos vale a qualquer custo correr algum risco agora nesse início ainda de pré-temporada, de temporada, agora terminando a pré-temporada, alguma coisa que pudesse comprometer um pouco para ter uma melhor qualidade num jogo importante de estreia, mas não nos valia esse risco para o restante da sequência. Boa noite, Fernando. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a saída do Fausto Vera. O que mudou taticamente, ocasionalmente, possivelmente, né, por uma lesão, e queria que você desse um parecer, se você puder, sobre como está a situação dele. Tá, boa noite, Gabriela. Na verdade, a lesão do Fausto ali na parte final do primeiro tempo, né? E ainda não temos claramente o que é a lesão. Foi um pisão que ele virou o pé ali na disputa de bola, enfim, uma questão que não parece mais grave, mas vamos ter aí no início da semana uma clareza do que foi. E aí essa mudança assim inesperada no momento que você já está se preparando para o intervalo, enfim, para um ajuste de posições, de funções, de ideias, fazer rápido uma mudança. O Cantilho é o substituto imediato e entrou bem no jogo. E no segundo tempo ajudou a nossa equipe nesse sentido, que a gente estava tendo dificuldade na primeira etapa, nos ajudou a ficar melhor com a bola, a ter um pouco mais de paciência com a bola. E aí, é claro, depois do resultado adverso, aí ter que buscar, a gente acabou correndo alguns riscos a mais, uma exposição em alguns momentos, e uma equipe de qualidade conseguiu explorar alguns momentos de transição.
mas, repito, uma equipe que mereceu o resultado, embora o lance do Cantilho ali no gol, para mim, uma falta, uma carga nas costas, mas não justifica nada em relação ao que foi o resultado do jogo e o mérito do nosso adversário. Fernando, boa noite. Tudo bem? Sérgio Loreto, Futebol Total. É evidente que é só o primeiro jogo, né? Mas é o Corinthians. Então, a primeira derrota, já fica o torcedor ressabiado, e hoje a gente sabia que se você tivesse Renato Augusto, Romero, Yuri Alberto, já seria um time diferente também aqui. Por todo o cenário e por essas dificuldades que você ressaltou e pela superioridade, né, do adversário em termos de partida. Dá para dizer que dos males o menor, porque o Pedro Caixinha dizia do Cássio, é o papel dele, mas o Cássio defendeu ali no mínimo 3, 4 bolas, que poderia transformar o placar, de repente, elástico, num resultado que daí seria muito mais difícil de absorver. Então, você sabendo hoje dessa, né, dificuldade que você tem, perder para um Red Bull Bragantino, que você destaca muito forte, por 1-0, fora de casa, faz parte, vamos dizer, o trabalho tem que seguir e hoje não é nada desesperador ainda no começo de competição? Boa noite, Sérgio. Com certeza não é nada, não é nada. É um resultado que não queríamos, trabalhamos para iniciar bem a competição, enfim, tivemos ajustes para fazer nessa parte final e essas ausências, obviamente, fazem falta, é um outro time, mas também estamos preparando o grupo, porque isso acontece ao longo da competição. É claro que no transcurso da temporada os atletas vão estar em melhor condição, claro, todos crescendo, então as ausências e a preparação de todas vai ser mais suave quando tivermos ausências que acontecem. Mas a falta desses atletas nesse momento pesou em termos de opção, enfim, em termos de precisar buscar um resultado e aí ficar dependendo. Colocamos o Wesley no jogo, entrou bem, deu dinâmica, o que esperávamos, mas aí um jogo desse peso para colocar mais jovens ali naquele momento também era uma coisa sutil para se fazer. E a preocupação nesse aspecto não, nenhuma. Agora, de início de temporada, o Cássio fez uma grande partida, é verdade, e nos manteve vivos no jogo, o jogo todo, até na parte final tivemos uma outra oportunidade que poderíamos ter buscado empate, mesmo com uma superioridade do adversário ao longo do jogo como um todo. Mas não nos preocupa, sabemos que é uma etapa agora de início ainda de crescimento que a equipe vai ter naturalmente com a entrada de outros atletas no grupo para nos fortalecer para a sequência. Fernando, como foi dito, é o primeiro jogo, né? Não dá para falar muita coisa, mas acho que você já observou alguma coisa que você, por ter sido o primeiro teste, falar assim, eu tenho que ajustar isso aqui, já sei melhor onde atacar e tal, e por mais que você tenha se preparado muito para esse momento da sua vida, né? Você é ser humano. Como que foi aí o primeiro jogo oficialmente como técnico do Corinthians? Boa noite. Só me fugiu o nome. Caio. Boa noite, Caio. É claro que não é o início que pensamos e trabalhamos, obviamente, a pré-temporada inteira. Sabíamos da dificuldade de vir para um jogo aqui contra o adversário. E entendo que o crescimento vai ser natural ao longo dos próximos jogos, os atletas tendo uma fluência maior no jogo, e esses erros no começo tiraram um pouco do que a gente queria visualizar em alguns momentos da nossa forma de jogar, como você estava colocando. Então, ajustes posicionais, enfim, que a gente vai buscar ao longo do tempo para ir afinando uma forma de construir diferente, e isso leva tempo, é claro, e a gente jogo a jogo e vai aperfeiçoando, e com a naturalidade dos atletas no momento mais pleno, técnico, físico, vai ajudar muito, né? Com o passar dos jogos, isso vai ajudar a encontrar os espaços, enfim, essa construção que é uma coisa mais fina, vamos dizer assim, então, para propor, para construir, para buscar essa construção, isso sofre um pouco mais nesse primeiro momento. E os espaços, enfim, como utilizar melhor os espaços, são ajustes que vão gradualmente, pouco a pouco, jogo a jogo, naturalmente ir evoluindo nesse sentido. Depois só a segunda parte. Sim, aí é claro, é um mix, né? É claro que a hora que chega o primeiro jogo, um pouco de ansiedade natural, voltar a estar ali na beira do campo, né? Porque por mais ficou distante ali um período mesmo como interinamente, que é diferente já, naturalmente, o sentimento, mas ficou distante também, então você passa ali 8, 10 meses sem estar ali, então essa retomada, aquele ambiente,
mas nada fora do normal, nada que tenha afetado a nossa atuação de alguma maneira, nada, claro. E aí, aos poucos, pouco a pouco, isso vai se tornando cada vez mais natural, e essa retomada de estar ali na beira do campo, de estar ali, a naturalidade de estar nesse patamar, nesse ângulo de visão novamente do campo e tudo, já rapidamente também já não vai ter uma diferença em nada do que foi em outros momentos. Fernando, boa noite. Felipe, da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse sobre a situação do Renato Augusto, a partir de qual rodada você pretende contar com ele e se o Yuri Alberto vai estar à disposição no próximo jogo. Vamos lá, então. O Renato foi um controle, né, por ter tido durante ali, ele começou muito bem a pré-temporada e crescendo junto com o grupo, depois tivemos ali um momento de ausência, e para não correr um risco agora, a gente preferiu dar um timing a mais para ele realinhar e entrar no patamar de carga que os outros estavam, e ele já está treinando, e a possibilidade de participação no próximo jogo existe já do Renato, então não é uma coisa que vai levar tanto tempo, vai ser uma curva gradual de participação dele na sequência. Já existe a possibilidade, já deve treinar normalmente com o grupo amanhã, e aí o quanto ser utilizado a gente vai crescendo jogo a jogo. E o Yuri também foi uma dor no tornozelo, enfim, uma torção que ele teve ali num dos treinamentos e estava incomodando um pouco mais, mas também já está retomando, e já existe também a possibilidade de participação dele no próximo jogo. Então, são atletas que a gente vai, é claro, e como eu coloquei antes, não temos que, por conta desse primeiro momento, apressar algum processo para correr um risco maior, não queremos isso, entendemos que é o momento da temporada, enfim, e nós vamos ter muitos jogos em sequência, então, às vezes, apressar uma etapa, você corre o risco de perder um atleta por mais jogos, não estamos pensando dessa forma, mas com segurança já vão estar sendo integrados aí provavelmente para o próximo jogo, fora os outros retornos, que aí eram por questões pontuais, que aí já estão automaticamente, Romero, o Adson, o Matheus, enfim, outros atletas retornando conosco. Fernando, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o esquema de jogo, né? O Corinthians está meio acostumado no 4-3-3, né? Com aqueles 2 pontos, até ajudando no sistema defensivo. O 4-4-2 é um esquema seu de preferência ou isso pode mudar durante a temporada, dependendo também da característica do jogador? Tá, boa noite, Luan. Não é um esquema meu de preferência, é um esquema que eu vejo que cabe com a característica de atletas que nós temos, enfim. E nós já temos uma estrutura de um 4-3-3 que também trabalhamos na pré-temporada, que é uma coisa, como você colocou, que o clube já está mais acostumado a ter nos últimos anos, na temporada anterior, e é uma situação que a gente quis, nessa pré-temporada, estimular uma outra alternativa, vendo um potencial de atletas para esse sistema, e é onde a gente está buscando essa melhor sintonia, esse ajuste mais fino, que vai acontecer com o tempo, naturalmente, para crescer dentro desse sistema que pode potencializar muito a característica dos nossos atletas. Uma retomada para o 4-3-3 a gente acabou fazendo até numa última parte do jogo, abrindo o Juliano de um lado, com o Wesley, deixando o Roger ali. Então, isso já é uma coisa mais natural, que os atletas já têm isso bem absorvidos, então essas mudanças a gente vai fazer ao longo da temporada, de acordo com característica dos nossos atletas à disposição, de adversário, coisas de estratégia de jogo, isso faz parte, e ter essa segunda opção mais bem definida é o que a gente está buscando para poder ter essas opções aí no transcurso de uma temporada. Fernando Lázaro, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. Parabéns pela estreia, apesar do resultado não ter sido positivo. A questão da armação, né? O time tinha uma lacuna, eu sentia no meio campo, né? O Júnior Moraes e o Roger Guedes, muitas vezes, vindo buscar a bola no meio porque não tinha uma armação, né? Você sentiu essa deficiência na criação da bola chegar no setor ofensivo? Boa noite, Gustavo. Na verdade, eu acho que isso foi mais consequência do que a gente não estava conseguindo, num primeiro momento, fazer essa bola chegar mais limpa de trás e de pé em pé, e tivemos um pouco de dificuldade nessa primeira saída e construção nossa, e aí, é claro, a bola começa a não chegar lá, e é natural dos atletas quererem vir, e a gente tentando ajustes para que eles venham participar, dar uma opção a mais para ter uma possibilidade